Olá você, seja muito bem-vindo ao primeiro comentário da lição desse trimestre que tem como tema Abençoada Esperança. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós iremos caminhar aqui durante todo este trimestre conversando sobre a identidade adventista e os vídeos sempre saem aqui de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve, você não perde o conteúdo que é produzido aqui. Então você consegue ter esse entendimento e se aproximar cada vez mais de Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, a lição 1 tem como tema Abençoada Esperança. Uma coisa interessante de nós olharmos para a identidade adventista é vermos alguns pontos e alguns aspectos. Muitas vezes nós olhamos para algumas revoluções, algumas reformas que foram feitas e normalmente nós pensamos em pessoas mais velhas, em pessoas assim totalmente estudadas que encabeçaram toda essa mudança. Mas quando nós olhamos para a história da Igreja Adventista, nós vamos ver que esta reforma feita, diferente da reforma protestante, por exemplo, foi liderada por fazendeiros, por capitães de navio, foi liderada ali por pessoas muito jovens de 20 e poucos anos. Ou seja, este movimento do qual nós pertencemos tem uma relação direta com nós jovens. Nós, jovens, somos o futuro e o presente da igreja. E quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver que os jovens, com as suas forças, com as suas ideias, com o seu desejo de se aproximar de Cristo Jesus, de estar fiel à palavra de Deus, foi que deu força para que este movimento, que se iniciou lá no século XIX, alcançasse tantos países, igual alcançaram no dia de hoje. E é legal que quando nós olhamos para a nossa identidade lá atrás, olhamos para o início da nossa história, nós conseguimos ter a nossa mente reforçada no dia de hoje e para o nosso futuro, qual é a forma que nós devemos agir. E nós vamos perceber ao longo desse trimestre que os jovens tiveram um papel fundamental e eles continuam tendo um papel fundamental nos dias de hoje. Então eu e você temos um papel a desempenhar dentro da igreja. Só que, lógico que nós precisamos voltar um pouquinho antes na história e nós vamos falar um pouquinho sobre Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele foi um rapaz, um fazendeiro, do qual estudou bastante a Bíblia. E é interessante que primeiro ele era um cristão, depois ele se afastou de Deus e por um fato que aconteceu na vida dele, ele novamente busca entender mais sobre a Bíblia. E ele estuda sobre 15 anos a respeito da Bíblia e ele foca bastante o seu estudo em Daniel e Apocalipse, principalmente ali nas 2.300 tardes e manhãs. E ao decorrer desse trimestre, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ao ele estudar, ao ele perceber, ele faz algumas contas e coisas que já foram cumpridas na história e ele determina, ele olhando e estudando, que Cristo voltaria em 1844. E de primeiro momento, ele não tem vontade de pregar essa mensagem, de falar ao mundo. Porém, com o fato que acontece na vida dele, ele faz uma oração para Deus, Deus responde a oração dele e ele começa a propagar essa mensagem, a pregar que Cristo voltaria, que o advento de Cristo estava próximo de acontecer. Então perceba que a nossa identidade continua pregando a volta de Cristo. Afinal de contas, nós somos adventistas, nós pregamos o breve retorno de Cristo Jesus. Então perceba que quando nós olhamos para a nossa história, nós já percebemos de onde vem o advento de Cristo que nós tanto cremos. O mais interessante é que muitas vezes nós vemos as pessoas falando que esta volta era somente os Estados Unidos que estava pregando essa ideia. Porém, quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que no Chile nós tínhamos ali Manuel de la Cusa pregando essa mesma mensagem do advento. Quando nós vamos ali na Inglaterra, nós temos Edward Irving, que também está pregando essa mesma mensagem, e também John Bagel, que na Alemanha, que pregava esse mesmo conceito do retorno breve de Cristo Jesus. Também algumas outras partes da Europa, da Ásia, da África, pregavam também esse retorno de Cristo. Então, é interessante que Deus movimenta a história para que isso pudesse acontecer. Mas nós estamos olhando para a nossa identidade adventista. Por quê? Muitas pessoas, nesse momento, quando Cristo não volta em 1854, que nós também vamos estudar no decorrer desse trimestre sobre o grande desapontamento, muitas pessoas se afastam, desistem da fé. Porém, um grupo continua fiel à mensagem e este grupo originou a Igreja Adventista, da qual eu e você fazemos parte. E este grupo
é o grupo de jovens que eu falei para vocês no comecinho da nossa história. Então, os jovens foram liderados. Lógico, os jovens pegaram a experiência de Guilherme Miller, que pregou sobre a volta de Cristo, que fez este apelo, porém eles não pararam por aí. Cristo não voltou, eles continuaram orando, continuaram focados na palavra. Deus levanta sua profetisa para auxiliar o povo de Deus a caminhar rumo à verdadeira mensagem, resgatando. Nós vamos ver a mensagem de saúde, a mensagem sobre a lei de Deus, que ela continua sendo vigente, muitas outras coisas que foram levantadas observando o que a palavra de Deus diz. E durante essa semana e durante esse trimestre, eu convido você a participar, a estudar, e você que é jovem, ser motivado por essa história, motivado pela nossa história, pela nossa identidade, a sair e proclamar a mensagem que Cristo vai voltar em poder e grande glória. Porque assim como essa mensagem era relevante lá atrás, no século XIX, ela continua sendo relevante para os nossos dias, porque Cristo está voltando, está muito breve de voltar, e nós temos a obrigação de proclamar a toda nação, língua, tribo e povo. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois o Senhor nos deu a oportunidade, mais uma vez, de abrirmos os nossos olhos, meu Pai, de estudarmos a Tua palavra, olharmos para a nossa identidade, Pai, percebermos que o Senhor nos conduziu até onde nós estamos hoje, meu Pai. Pai, esse trimestre nós iremos falar um pouco sobre a nossa identidade. Trabalhe em nós, Pai, para que essas histórias do passado possam motivar nós, nos dias de hoje, a proclamarmos a Tua mensagem, meu Pai. Trabalhe no nosso coração para que todas essas histórias preencham o nosso ser e que possamos, assim como eles, focar na Tua palavra, na Tua vontade, meu Pai. Que possamos realmente focar no nosso desejo de estar ao Teu lado por toda e toda a eternidade, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de propagar a identidade adventista aos seus conhecidos. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!